Boa noite aos irmãos, sejam bem-vindos a esta casa, boa noite àqueles que estão nos acompanhando aí pela transmissão, que Deus possa abençoar grandemente nossas vidas nesta noite, em mais esse momento que nós temos de dedicação, de louvor ao nosso Deus, por aquilo que Ele nos tem dado, por aquilo que Ele nos tem feito, mas acima de tudo, por aquilo que Ele é na vida de cada um de nós. Portanto, que Deus realmente abençoe a vida de cada um que aqui está, porventura aqueles que estão a caminho, aqueles que estão nos acompanhando, enfim, que a bênção, que a graça do Senhor realmente se estenda sobre todos. Quero deixar com os irmãos, nesse momento inicial de culto, um versículo bíblico que se encontra no capítulo 11 de Romanos, no versículo 36, nós lemos o seguinte, Romanos 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, ao nosso Deus, a glória eternamente. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Eu convido os irmãos a estarmos entoando o hino 15 do cantor cristão, um hino que tem justamente essa mensagem de glorificarmos, de darmos glórias ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor então com o cântico desse hino. A Deus temos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida, tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito
Vamos orar. Ó Deus, a Ti toda a honra e toda a glória por tudo que és, por tudo que o Senhor nos tem feito. Ó Pai, obrigado porque o Senhor um dia nos amou e nos deu o Seu Filho, nosso Deus, entregando para morrer pelos nossos pecados e nos dar assim, ó Deus, o direito de estarmos contigo como verdadeiros filhos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Obrigado, Pai, por tamanha graça que temos alcançado das Tuas mãos. Obrigado por esse momento, quando estamos na Tua casa, junto com o Teu povo, para adorar o Teu nome. Nós te agradecemos, nosso Deus, porque temos o privilégio de servi-lo como Deus das nossas vidas. Obrigado, Pai. E pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, sobre a vida dessa igreja, ora reunida em Teu nome. E que a Tua palavra possa nos abençoar nessa noite, nos alimentar, nos edificar, nos fortalecer. E que nós possamos realmente experimentar a grandeza da presença do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Agora queremos convidar novamente os irmãos do louvor para ainda estarmos diante de Deus com esse espírito de adorá-lo, né, na grandeza da sua glória. Não há outro como o nosso Deus. Esse Deus único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Porque Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu
no poder do teu amor. Senhor, eu descobri que as fraquezas que eu tenho podem ser vencidas no poder do seu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que entrei em ti. Senhor, descobri as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, como é bom saber, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Alfa, que o Senhor é o Ômega e que no poder do teu amor nós podemos ter a segurança, Senhor, do conforto, da consolação, do Espírito Santo habitando em nós.
Te agradecemos, Senhor, porque neste momento podemos estar aqui como do corpo de Cristo para exaltar, glorificar o teu santo nome. E também, Senhor, ouvir da tua palavra, ouvir a tua voz nessa noite. Para tanto, meu Deus, abra os nossos corações, abra as nossas mentes para ouvirmos a tua palavra através do teu servo, pastor Alex Cordeiro. Ilumine-o com teu Santo Espírito para falar, Senhor, para nós aquilo que necessitamos ouvir. É no nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Muito bem, irmãos. Nós já tivemos aí o privilégio de estarmos falando com Deus através da oração, através do louvor. E agora chegou o momento de Deus falar a nós através da sua palavra. Nós queremos convidar então o pastor Alex para novamente estar aqui conosco. E a irmã Helene já orou também por ele, pela palavra. Pode ser. Então nós queremos não somente agora passar-lhe, né, o culto para que ele esteja realmente trazendo a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta noite. Ok, pastor? Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor seja sobre o coração de cada um de vocês. Muito bom ser dirigido pelo irmão Eliezer, pela irmã Iderlene, pelo irmão Ednézer, Dezinho, para os íntimos, eu vou chegar lá. Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Assim que eu terminei de dar a palavra lá no culto da Quinta Igreja, eu vim o mais breve possível e graças a Deus consegui chegar a tempo do início. E eu quero já, sem delongas, trazer a palavra de Deus para vocês, porque inclusive tem hora para a transmissão acabar, senão o rapaz desliga ali, né? Tô sabendo, brincadeira. Tomara que não. Acabou a época de puxar o paletó, agora você desliga a transmissão, desliga o som e acabou, né? Muito bem. Eu hoje cedo tive com vocês a oportunidade de refletir um pouco sobre um verso de Romanos capítulo 15, que foi o verso 14, né? Nós nos aprofundamos nesse texto, que embora tão pequeno, ele é muito denso, aliás, toda a palavra de Deus assim é. Eu gostaria de pensar agora em 3 versos da mesma carta e do mesmo capítulo. Gostaria, portanto, que vocês abrissem suas Bíblias, acessassem aí no capítulo 15 de Romanos, versos 5 a 7. Apenas esses versos. Recapitulando com os irmãos, hoje cedo nós falamos sobre um pouco da história da carta de Paulo aos Romanos, né? Uma carta que ele escreve não para tratar de alguma dificuldade. Vocês percebem, por exemplo, que quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, quanto ao que me escrevestes, quanto ao assunto assim, né? No capítulo 1 ele fala, da casa de Chloe ou Chloé me disseram que está havendo problema de divisão na igreja. No capítulo 3 ele fala do problema da falta de maturidade deles. No capítulo 5 ele fica sabendo de que tem gente sendo tolerada no pecado, sem nenhum tipo de repreensão bíblica na igreja. No capítulo 6 ele é informado de que está havendo litígio entre os irmãos. Capítulo 7, tem um monte de gente com dúvidas quanto a casamento, viuvez, solteirice. No capítulo 8, tem irmãos divididos por conta de problemas com usos e costumes, e assim vai, por diante, né? Não é o caso da carta aos Romanos. Não é uma carta on demand, não é uma carta sob demanda. É uma carta feita para um pedido missionário. Olha, eu quero que vocês me patrocinem e que vocês também me acompanhem para minhas missões lá na Espanha. Paulo nunca conseguiu implementar esse plano. Na verdade, quando ele volta, ele avisa aqui que ele está indo para Jerusalém entregar uma oferta, na parte inicial do capítulo 15, e ele diz que quando saísse de lá, voltasse, então ele faria isso que estava no coração dele. No entanto, não foi assim que Deus quis. Ele é preso em Jerusalém, fica um tempo na Cesareia e tem a sua primeira prisão. Ele vai para Roma como prisioneiro, fica preso em casa, prisão domiciliar durante 2 anos. É quando muitas cartas são escritas para a gente, né? Filipenses, Efésios, são cartas da prisão, por exemplo. Mas antes disso tudo acontecer, ele está muito interessado em servir a Deus por meio daqueles irmãos, através tanto do patrocínio, como eu disse,
quanto da companhia deles para a obra missionária. Para isso, ele faz um tratado teológico enorme para dizer que ele quer pregar o evangelho, esse evangelho que ele entendia que os irmãos compartilhavam. Só que ele faz umas tratativas com aqueles irmãos quanto a algumas questões que são muito pertinentes para nós hoje também. Nós temos a situação do Brasil hoje, eu estava vendo em casa agora à tarde, que houve vários movimentos, manifestos pró-Bolsonaro no Brasil hoje. Pode ser que você tenha quase pulado da cadeira para aplaudir de pé ou para vaiar de pé. Não sei, isso para mim não é relevante aqui. O meu ponto é demonstrar que a nação está polarizada. Quem é que não está vendo isso? Teve gente que fez uma festa com o que Fachin fez a respeito da anulação das condenações de Lula. Teve gente que ficou em profundo luto por causa disso. E a gente não vê naturalmente sentarem duas pessoas que pensam diferente sobre esses assuntos e tantos outros da nossa sociedade e amigavelmente conversarem, tentando entender o que de fato é melhor ou pior, para ambos, abertos à possibilidade de mudança, de convencimento, chegarem a um denominador comum. Não. As pessoas estão já pré-concebidas em suas ideias e elas usam esses fatos para se atracarem. E a questão, igreja querida de Jesus, cuidado, ela é suprapolítica. Ela está acima da questão política, ideológica. Ela é uma questão de pecado. Lá em Tito, capítulo 3, Paulo fala que antes de conhecer a Cristo, nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Essa é a índole natural do homem perdido. Ele pode usar causas nobres, nobríssimas. No entanto, ele vai usar para, de alguma forma, atacar o outro lado. Caim usou culto para se justificar do assassinato do seu irmão. Não foi política, foi culto. Caim não matou Abel porque tinha uma visão bolsonarista e Caim era lulista. Não, Caim matou Abel por causa de culto. Entre aspas, por causa de Deus. Porque Deus não aceitou o sacrifício dele, a oferta dele, então ele tem justificativa para isso. O problema do homem sempre é primeiro um problema com Deus. E por consequência disso, o homem não sabe lidar com aqueles que lhe são divergentes. E a tendência da humanidade é a separação mesmo. Foi o que Adão fez com Deus e com Eva. O homem que disse antes, essa é a mulher dos meus ossos, ele depois disse, é a mulher que tu me deste. Foi ela. Essa natureza da gente decaída leva naturalmente a gente tender a briga, a contenda, né? É por isso que na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 24, Paulo vai dizer que não compete ao homem de Deus, não convém ao homem de Deus viver contendendo, brigando, mas ser manso para com todos, repreendendo em amor, na expectativa de que Deus conceda o arrependimento. Isso é uma obra dele. Captaram que coisa interessante? Eu não quero aqui de forma alguma, pastor, você vai falar sobre isso com a gente algum dia? Vai pregar que o Bolsonaro é de fato o Messias? No nome dele está lá, Jair Messias Bolsonaro. Mas ele é o Messias de Deus? Não, jamais eu diria isso aqui. E o Lula é o homem de Deus? Não, não, não. Isso aí é foro íntimo seu. Isso é sua vida com o Senhor. Mas eu quero apenas demonstrar o quanto que qualquer coisa nessa sociedade serve para as pessoas brigarem. Quem tem mais de um filho sabe disso. O quanto que a vida de quem tem filhos em casa, mais de um filho, é você primeiro tentar conciliá-los, porque naturalmente eles brigam entre si. Meu irmão tem 5 filhos, a mãe da minha mãe teve 24, você imagina? Babado era forte, não era? E Paulo vai escrever, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 2, versos 11 em diante, depois daquele texto maravilhoso sobre a salvação pela graça, mediante a fé e tal, termina no verso 10, ele vai dizer do versos 11 em diante, o quanto que a obra de Cristo apaziguou a gente e derrubou a barreira que havia que separava os povos e fez dos povos do mundo um povo só na igreja. Essa é a grande beleza da grande multidão no Apocalipse. Povos, tribos, línguas e nações unidos num só corpo, o corpo de Cristo. Isso é um efeito da fé. E nesses tempos de tanta belicosidade, isso pode adentrar a igreja também. Agora falo aos irmãos aí também que não estão presentes aqui fisicamente, mas quem sabe estão acompanhando a live, aí vão ver depois essa mensagem. E vocês que estão aqui agora, até essa questão de quem vem ao culto presencialmente, quem não vem, pode se transformar num instrumento na mão de Satanás para dividir a igreja. A escolha de um novo pastor pode dividir a igreja. A aceitação de um interino pode dividir a igreja. A Bíblia não deveria, mas
não por causa dela, mas por causa do nosso pecado, pode dividir a igreja. Tanto é que acontece. Foi Deus que criou a denominação presbiteriana, ou a batista, ou a assembleana? Não, isso é problema da gente. É porque as nossas limitações nos fazem interpretar textos diferentemente e nos dividimos em grupos denominacionais diferentes. Subiu para o céu, não vai ter lá um cantinho batista, certamente que não. Conquanto tenhamos que nos respeitar nessas diferenças até legítimas desse tempo, a gente deve ansiar, desejar, almejar a volta de Cristo, em que tudo isso vai ser página virada, né? E é por causa disso, eu queria pensar com vocês aqui, era para ser brevemente, mas a hora já está indo embora, misericórdia, nunca dá tempo de tudo. Nos textos, nos versos 5 a 7 de 1 Romanos e única, né? 1 Romanos e única aos Romanos, capítulo 15, versos 5 a 7. Olhem aí para sua Bíblia, por favor. E eu espero que essa palavra encontre lugar no coração de vocês, como já foi pedido aqui nas orações que me precederam, né? Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Texto talvez muito conhecido, carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito conhecida, né? Uma das cartas que Deus usou, um dos textos mais importantes para que Lutero viesse à sua conversão, por exemplo. Eu gostaria de pensar com vocês, já adentrando as frases do texto, e a gente assim meditar, degustar esse maravilhoso texto. Paulo começa dizendo assim: o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ele está fazendo aqui uma declaração de desejo. Não é um imperativo à igreja. Ele está desejando que o Deus, que é o Deus da paciência, e o Deus que consola, por isso é o Deus da consolação, que Deus conceda, é uma oração de Paulo, né? Que ele conceda a vocês o mesmo modo de pensar. Ué, capítulo 14, Paulo não fala disso, ele fala que podia haver divergência na igreja. Um acha que deve guardar um dia como mais especial, outro acha que todos os dias são iguais. E ele fala que cada um deveria ter liberdade para pensar como a sua fé comportasse. Que não houvesse julgamento, mas houvesse tolerância e respeito entre os irmãos que pensassem diferente, por exemplo, quanto à comida. Um acha que pode comer de tudo, outro acha que só pode comer legumes. Capítulo 14. E ele ordena o respeito com essas diferenças. Não diz que elas são suficientes para divisão, diz que elas devem ser administradas com respeito. Como a frase antiga atribuída a Richard Baxter, atribuída a Agostinho de Hipona, que viveu cerca de 1000 anos antes dele: nas questões essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas elas, caridade. É o que Paulo lá ensinou. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele sabe que é pela paciência de Deus e pela sua consolação é que a gente consegue lidar com as diferenças, levando-nos daquilo que é essencial a termos unidade. Assim é Deus, ele age assim com a gente. É claro que Deus tem que julgar o pecado, mas se Deus não é longânimo, paciente, se ele não é consolador, ele nunca nos salvaria. E porque ele é assim, ele salva a gente. Por isso que é de Deus que vem essa atitude, de a gente ter o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Tanto é que ele fala segundo Cristo Jesus, segundo a sua obra, segundo a sua revelação. É Deus quem, por meio de Cristo, opera em nós uma unidade com ele. Paulo escreveu em Romanos 8 que a nossa inclinação era sermos o quê? Não apenas inimigos de Deus, mas ele fala que a intenção da carne é a própria inimizade que causa a existência de inimigos. É pior, na essência, a nossa inclinação é sermos inimigos de Deus. Por isso, a nossa inclinação à inimizade com Deus. Mas quando Cristo vem, ele não só verticalmente quebra a barreira, mas também horizontalmente. Há uma cruciformidade,
uma vida em forma de cruz. Justificados pela fé, paz com Deus. E isso transborda em paz entre os irmãos. Por isso que ele vai dizer que, olha, eu anseio que o Deus da consolação e o Deus da paciência, não nessa ordem, ao inverso, na verdade, lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Pode haver diferenças? Sim, secundárias. Capítulo 14. Deve haver unidade? Sim, nas questões primordiais. Capítulo 15. Eu anseio que Deus una mais vocês. E uma das formas de Deus nos unir é justamente por meio das diferenças. Quando a gente vê, por exemplo, o casamento, a gente percebe que não era bom que o homem esteja... Gênesis 2:18. E aí Deus não faz uma cópia do homem para ele. Um outro homem. Ele faz uma pessoa que é, segundo o hebraico, oposta. Igual às mãos. Você imagina ter duas mãos esquerdas ou duas mãos direitas? Não é que seria esquisito? Agora é o casalzinho de braço dado aí. É a esquerda de um com a direita do outro. Elas se complementam. É assim que Deus vê a unidade na igreja. Sim, há diferentes. Mas esses diferentes se complementam, não se digladiam. Irmãos, eu faço votos, eu vou orar por isso. Eu não vou fazer nenhuma aplicação aqui desse verso no sentido de, façam isso, se não orar. Porque nesse verso, Paulo não está falando, olha, sejam assim. Ele está dizendo que Deus conceda a vocês que vocês sejam assim. Então, eu vou orar e me acompanhem nisso em oração, para que Deus conceda unidade na sua igreja aqui. Não que os irmãos sejam divididos, mas pode ser que aconteça. Aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo fala, olha, a fama de vocês é maravilhosa. Aí no verso 9 ele fala assim, por causa disso, eu tenho orado mais para que Deus mantenha vocês firmes. Porque a fama de vocês é boa, eu me ponho de joelhos em oração, clamando a Deus para que vocês cresçam, etc, etc. Porque a tendência da gente é quando a gente cresce na fé sem a ação da graça, a gente passar a ser legalista, fariseu, hipócrita, e aí a gente se divide de novo. Se não é a graça. Por isso, orem pela unidade. Orem para que Deus conceda cada vez mais unidade. Quando chegar aquele dia de uma assembleia, meu querido vice-presidente, essa vai estar sendo presidida por mim, se eu for mesmo efetivado na assembleia que vem aí a extraordinária. E aí, meu vice-presidente, agora eu vou dizer assim, já declarando a vitória, se os irmãos não votarem, tá tudo bem, mas olha, imagina, aquele homem de Deus, pode ser um careca barrigudinho, pode ser um topetudinho abençoado, sarado, desde que seja um homem da palavra, da família, né, da vontade de Deus, vai ser o melhor pastor que vocês poderiam ter. Pode ser aquele afrodescendente lindão, que chega a reluzir de tão preto. Pode ser um albino quase transparente, que quase aparece, não aparece aqui, né? Tem que botar uma transparência preta para ele aparecer de tão branco. Seja como for esse homem, que seja um chororô só da igreja, de alegria, porque em conjunto, de mãos dadas, terão alcançado isso. Amém, irmãos? Eu vou falar muito isso. Vou falar muito isso para vocês, porque eu não espero mesmo que vocês deixem de pensar no pastor segundo o coração de Deus para vocês. E eu fico muito feliz em poder participar disso com os meus irmãos. Bom, seguindo, verso 6. Ele ora então, pedindo a Deus que conceda a eles o mesmo modo de pensar, segundo Cristo. Mas qual é o objetivo dessa unidade? Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito final da unidade não é a unidade, é a glória de Deus. Porque há pessoas que se unem para o mal. Os muçulmanos são muito unidos por Maomé, por Alá, pelo Alcorão. Há muita unidade no mundo em torno de causas até mesmo nobres, questões ecológicas, questões sociais. No entanto, a unidade do povo de Deus tem um propósito muito mais excelente. É a manifestação da glória de Deus no mundo. Como assim? Como a glória de Deus? Um exemplo. Quantos deuses nós temos, hein?
É um só, né? Não pode ser no plural. Mas quantas pessoas tem o nosso único Deus? 3. Nós cremos, como evangélicos, cristãos bíblicos, que nós temos um só Deus em essência divina, mas distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Não é um Deus de 3 cabeças, não é uma única pessoa que se revela de formas diferentes, porque Jesus ora ao Pai no batismo e o Espírito Santo aparece lá. São 3 pessoas simultâneas na sua existência, o que para nós é um grande nó. Como Millar Erickson citou um teólogo, Trindade, tente entendê-la, ficarás louco. Tente desprezá-la e ficarás perdido. Uma das coisas mais lindas sobre o próprio Deus e a sua glória é que Deus sempre foi um e mais de um ao mesmo tempo. Por isso que quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, por exemplo, ele diz, não é bom que o homem esteja só, aí um Brian um dia se casa, o Alex um dia incrível consegue se casar, tadinha da Bianca, né? A mulher que menos orou no Brasil, ela deve assistir isso depois, eu sou o homem que mais orou. Casou mal, tadinha. E aí o que Deus faz? Criou o homem. Aí ele fala, não é bom que o homem esteja só. Por que não era bom? Como é que Deus pode criar um paraíso em que há coisa que não é boa? É claro que a linguagem de Gênesis é didática, quer despertar na gente algumas questões que não seriam despertadas sem aquela fraseologia ali, aquela forma de verbalizar. Deus quer instigar na gente o seguinte, quando eu criei o casal, eu estava, entre aspas, resolvendo o problema de Adão e revelando para o mundo algo diferente. Quando Deus, no capítulo 1 de Gênesis, fala sobre homem e mulher, verso 27, fala que homem e mulher os criou conforme a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Agora isso é esmiuçado no capítulo 2, capítulo 1 só o trailer, no capítulo 2 é o filme completo da criação do homem e da mulher. Não era bom, porque o homem sozinho não representava Deus. Deus é um e mais de um ao mesmo tempo. O casal é um e mais de um ao mesmo tempo. Os dois serão. Mas eu não sou Bianca. Bianca não é o Alex, nem se torna o Alex, em momento algum. E, no entanto, onde está o Alex está a Bianca. E vice-versa. Isso é uma coisa absurdamente linda sobre o casamento. A glória de Deus se revela lá. E depois do pecado vir ao mundo, Deus não muda de ideia, senão ele descortina o seu plano eterno. Estava oculto desde os tempos passados, linguagem usada muito por Paulo, e ele revela a sua glória em toda essa diversidade, inclusive no seu povo, mantendo sempre uma unidade. A oração de Jesus, inclusive, mais forte que a gente tem na Bíblia, mais forte, a mais comprida, porque oração forte é uma linguagem que a gente nem usa muito, não existe oração forte e oração fraca, né? E aí, lembra do publicano que só disse para Deus, ó Deus, ser propício a mim, pecador? Para Deus, para Jesus, esse homem orou de verdade e foi justificado para casa? Veja só, uma oração tão simples, né? Mas a oração mais extensa, assim, melhor dizendo, de Jesus é de João 17, a oração sacerdotal de Jesus. E um dos temas principais é, Pai, que eles sejam um. Assim como eu, Senhor, somos um. Para que o mundo creia que eu fui enviado por ti. Um dos empecilhos para a evangelização mundial é a falta de unidade do povo de Deus. Isso começa na igreja local. Por isso que quando o texto fala, olha, eu oro a Deus, ao Deus da paciência, da consolação, para que ele conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros entre vocês, é para que vocês, unânimes a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é assim. Deus é triuno. Ele é uno e trino ao mesmo tempo. Então, triuno. Ele é um e três. Ele é diverso e é uno ao mesmo tempo. Essa deve ser a imagem da igreja. Faixas etárias diferentes, condições civis diferentes, condições sociais diferentes, ricos de um lado, pobres de outro. Vocês entenderam o sinal aqui, né? Ricos de um lado, pobres de outro, mas juntos. É isso que Deus quer da gente. Aqueles romanos que tinham gostos diferentes quanto à comida, interpretações diferentes sobre a guarda ou não de dias, deveriam glorificar a presença de Deus na igreja por meio de conviver, inclusive, com as suas diferenças. Porque, conquanto não seja por causa de pecado, o Pai, o Filho e o Espírito são diferentes.
Acho incrível quando a Bíblia fala assim no capítulo 16 de João, não lembro o verso, quando Jesus fala assim, eu tenho muito que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Eu vou mandar o Consolador para vocês. E ele não vai falar do que é dele, vai falar do que é meu. Ou seja, existe uma dinâmica, uma economia ali, um tratado entre as pessoas da Trindade, nas suas distintas funções e colocações dessa forma de Deus se revelar. Isso deve ser revelado na igreja também. Isso é lindo na igreja, a diversidade dela. Finalmente, para concluir, o último verso. Paulo conclui, portanto, por causa disso, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. O tema de Paulo é o mesmo. Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Todos devemos buscar a glória de Deus em tudo que vivemos e fazemos. Mas ele fala isso de forma muito bonita. Portanto, primeiro, aqui sim, aqui tem imperativos. Aqui aparecem os imperativos. Até agora, Paulo só deu a sua oração, o propósito dela. A oração é para que Deus desse a todos o mesmo modo de pensar. O propósito, para que houvesse uma unanimidade na busca da glória de Deus. E aí ele agora faz os seus imperativos. Portanto, acolham uns aos outros. Abracem uns aos outros. Mas não é de qualquer jeito, não. Tem um modelo. Como também Cristo acolheu vocês. Como Cristo nos acolheu. Podem participar comigo? Diga aí, o que você acha? Dando a vida. Nisto consiste o amor. Em que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Acolher como Cristo acolheu começa com um alto sacrifício pelo outro. Pode ter que lavar roupa suja. Pode ter que repreender o erro do irmão. Mas eu não chego como Satanás, o acusador. Eu chego como Cristo, o Salvador. Eu sacrifico a minha justiça, eu deixo a minha glória celestial, entre aspas, a minha razão. Eu não vou lá porque eu mereço, eu vou lá porque eu amo. Eu dou a vida pelo meu irmão. Entende a diferença? Isso começa em casa, entre os casados aqui presentes, pais e filhos. Não é o certo pelo certo, isso os fariseus faziam bem, Cristo não aceitava. Vamos dizer legalismo. É o certo pelo amor. Na Bíblia, a lei de Deus não é um compêndio de regras como a brasileira, em que não há pessoalidade. Todos estão debaixo de uma lei impessoal. Não, não, não. Na Bíblia, o caminho, a verdade e a vida não são conceitos. São uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na Bíblia, lei revela caráter de Deus. Por isso o salmista não fala apenas de cumprir a lei, ele fala de amar a lei. Eu amo a tua lei. Acolher o outro como Cristo me acolheu é pensar em dar a vida por ele. Mais alguma contribuição aí? Como é que Cristo nos acolheu? Perdoando. Pastor, mas olha, é muito difícil. Claro que é. Por isso que teve a cruz. A gente não perdoa de graça. Onde se viu perdão de graça, irmãos? Perdão de graça é conivência com o pecado. Imagina se Deus fala assim, tá bom, Adão. Tá tudo bem, só voltar para... Eu vou passar uma borracha aqui nessa história. Volta lá para o jardim, tá tudo tranquilo. Ó, unção de Manassés, já viu na televisão? A brincadeira que fazem por aí, bota um lenço na cabeça da pessoa, fala que é unção de Manassés. Tirou o lenço, a pessoa esquece do passado. Aí teve uma senhora que tinha que esquecer que ela era fumante de 37 anos. Dá o testemunho, irmãzinha. Você já foi fumante? Ela, já há 37 anos. Ih, não funcionou. Aí a mulher falou, olha, vou botar de novo, indução, né? Indução. É um apóstolo, faz apóstola Sol. É público, tá lá na internet, no canal dela, então posso falar o nome, né? Eu ainda não sou empossado, fala que fui eu. Não tem nada a ver com a igreja aqui, tá? Se der problema. E aí, ela vai e faz o negócio lá e não dá certo. Aí ela fala, olha, eu vou colocar, quando eu terminar a oração, você não vai mais lembrar que você fumava, tá bom? Aí a irmãzinha entendeu. Aí ela terminou a oração, você já fumou? Não. Você não tem visto cigarro? Eu tive, 37 anos, mas eu não tenho mais. Aí ela, meu Deus do céu, a mulher lembrou de novo. Ela falou de novo, não entendeu direito a brincadeira, né? Não é isso. Perdão não é isso. Lembra de Paulo?
1 Timóteo capítulo 12. Não tem capítulo 12 em Timóteo. Só na Bíblia Apócrifa que eu escrevi um dia, né? Não vou fazer isso não. Timóteo capítulo 1, versos 12 em diante, Paulo fala assim no verso 13. Eu fui insolente, perseguidor e blasfemo. Ele não esquecia disso. Ele se lembrava dos apedrejamentos de Estevão, das vezes que ele pegava mulheres pelo cabelo arrastando até a prisão pela sua fé. Paulo lembrava disso. Davi se lembrava do dia em que chegou a notícia de que Urias tinha sido morto na batalha. Não é a amnésia dos pecados antigos. Quem perdoa não esquece do passado, mas o trata na cruz de Cristo. O perdão nunca é de graça. O perdão sempre é pela graça. A salvação nunca é de graça. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Porque custou muito caro. Você acha que é difícil? Claro que é. Agora pensa em quem te fez mal. Você gostaria dessa pessoa colocada numa cruz, pagando igual a Cristo? Você imagina essa pessoa no inferno uns 2, 3 anos? Não, tá bom, uns 2 meses tá bom, pastor. Não. Para Deus, sem o que ela fez contra você, ela já merecia estar no inferno a eternidade, se não fosse a graça. Agora olha para a cruz e Cristo lá no Getsemane, um pouco antes, aliás, chorando, pedindo ao Pai, passa de mim. Está doendo demais. Veja lá onde você encontra o perdão. Por isso que é como Cristo nos abraçou. Acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês. Eu tenho que parar porque a hora já foi. Mas meditem nisso essa semana. Como Cristo me acolheu. O que está em jogo? A glória de Deus. Tem um episódio na Bíblia que me chama muito a atenção. Capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho. E aí ele chega para os magos e fala o seguinte: olha só, me conta o sonho que eu tive. Aí vocês me dão a interpretação também. Vocês sabem a interpretação e devem saber também o sonho. Vocês ficam me enrolando, sabem que eu não sei? Acham que eu não sei? Vocês me enrolam o tempo todo. Aí os caras, meu Deus do céu, conta pra gente o sonho que a gente dá a interpretação. Não. Se vocês sabem a interpretação, vocês devem saber o sonho. Me conta. Aí os caras falam uma coisa muito interessante. Eles falam assim: nunca ninguém pediu isso. Nunca ninguém na Terra. Só quem sabe os sonhos são os deuses. E eles não habitam entre nós. Aí chega Daniel, você deve lembrar do resto da história. O Deus que nós servimos, a sua glória se manifesta, inclusive de uma forma que nenhum Deus de todos os Olímpos do mundo nunca teve demonstração. Por isso que para o grego é loucura, para o judeu é um escândalo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, conforme o Salmo 113, se inclina para erguer do pó o necessitado e do monturo o desvalido e os a fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Essa é a glória que se revela somente na igreja. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o estojo escuro, sem cor, do pecado que manifesta a glória da graça, a joia da graça. Os irmãos têm tudo nas mãos para revelarem a glória de Deus. Por isso acolham-se como Cristo os acolheu. Vamos orar? Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Dá-nos, Pai, que essa seja a tua obra na nossa igreja, na igreja do Senhor, para que o mundo veja a beleza do teu evangelho, para que se veja o que só o Senhor faz. Que essa obra nessa igreja, Deus, faça com que o obreiro que o Senhor tem no teu coração para revelar-lhes não seja alguém que vai começar, mas alguém que vai continuar a bela e linda obra que o sumo pastor nunca deixou de efetuar nesses irmãos. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho, pela paciência. Se Deus quiser, a gente faz contato ao longo da semana para algumas coisas, viu?